Vamos então continuar aqui. Nós estamos no capítulo 23 da obsessão. Estamos no item 254. Terminaremos este capítulo, nós vamos encerrar agora aqui, né, essa última parte da questão da obsessão. Então terminaremos esse capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas vindas em apoio ao que dissemos. Então, eles faziam as perguntas e os médiuns estavam ali, psicógrafos, recebiam por escrito as respostas que o Kardec, as respostas dos espíritos às perguntas do Kardec. Então vamos lá. Primeira pergunta do Kardec. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles? E como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Então eles evocam determinado espírito e o médium não consegue, né, receber aquele determinado espírito e vem um outro mistificador ou zombeteiro no lugar daquele que foi evocado. Vamos lembrar que na época do Kardec eles trabalhavam como era um estudo, com perguntas e respostas, eles trabalhavam com evocação. A resposta dos espíritos não é a força que falta ao bom espírito, ou seja, não é o poder que falta ao bom espírito. Frequentemente é o médium que não é bastante forte para o secundar, ou seja, o médium é que não é bastante forte para auxiliar o bom espírito, para que o bom espírito possa se manifestar, porque tem a questão da sintonia, né? A questão de afinidade. Sua natureza, a natureza do médium, se presta melhor para certas relações, né? Afinidade. Seu fluido se identifica antes com o espírito do que com o outro. Sintonia, ele se identifica antes com aquele espírito mistificador, zombeteiro, seja o que for, mal, do que com o espírito bom que ele está evocando. É o que dá um grande império, quer dizer, é o que dá um grande domínio àqueles que o querem enganar. Então é a sintonia, é a afinidade do médium que vai dar poder, vai dar um grande domínio para aquele espírito que está ali querendo bagunçar ou querendo transmitir uma mensagem maléfica, dando um nome pomposo, se passando por outro. É uma questão ali de sintonia. Quando o médium tem força de vontade para lutar contra si mesmo, para se aperfeiçoar, para se melhorar, está fazendo a sua reforma íntima, ele vai ter força para poder ajudar o espírito bom que quer vir e não permitir que o espírito mau tome o seu lugar. Aí é a sintonia com a vontade verdadeira de melhorar e de aprender, de se transformar. Segunda pergunta do Kardec. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível. Então, aqui eu pulei a vírgula. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Então, aparentemente, né, aquelas pessoas são boas, são irrepreensíveis, né, são pessoas com boa índole e que não conseguem se comunicar com bons espíritos. Eles respondem: isso é uma prova. Ele está colocando aqui: isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal, manchado por um pouco de mal? Ele responde: isto é uma prova, ponto e vírgula. Aí ele faz uma pergunta: e quem vos diz que aquele coração não está com alguma mancha, né, de um pouco de mal? Outra pergunta que o espírito faz: que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Nessa aparência de bondade não tem ali orgulho? Vaidade, a vaidade de se mostrar bonzinho?
o orgulho de estar ali aparentando ser uma boa pessoa, uma pessoa íntegra? Estão fazendo uma pergunta, aliás, duas perguntas, né? Os espíritos continuam. Essas provas, né, colocando que são provas pela qual o médium está passando. Essas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo se inclinar para a humildade. Então, mostrando para aquele médium a sua fraqueza, que ele está sendo obsidiado por espíritos maus, mostra para ele a fraqueza dele, mostra para ele a necessidade que ele tem de aprender, de estudar, de se melhorar. E isso vai fazer com que ele vá aprendendo a ser mais humilde e vá buscar a sua reforma íntima, a sua transformação. Os espíritos continuam. Do verbo ao ver, né, existem. Há alguém sobre a Terra que possa se dizer perfeito? Quem for perfeito não está na Terra, está em outros planetas, está em outros orbes. Quem está aqui na Terra, todos nós que estamos aqui encarnados e todos os espíritos que estão ligados à Terra e estão na erraticidade, estão desencarnados, estão aqui por necessidade de aprendizado. Estamos todos no mesmo barco. Então, há alguém sobre a Terra que possa se dizer perfeito? E tal, que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Ele pode ter ali um fermentozinho que, né, vamos lembrar que o fermento levia da massa toda, então um fermentozinho de imperfeição que ainda está ali, que precisa ser trabalhado, que precisa ser modificado. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem, né? Assim que a gente fala, é um bravo e digno homem. Mas, sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? O orgulho é muito sutil. O orgulho se esmiscunha ali nas frestas e às vezes ele está desapercebido. As pessoas não percebem que ali existe um orgulho e a própria pessoa não percebe o orgulho que ela tem. Vai levar muito tempo para ela descobrir que ela é extremamente orgulhosa. Ela não se acha orgulhosa. Né? Uma frase que é ridícula, mas que muitas pessoas interiormente, inconscientemente têm, o orgulho da humildade. Né? Você acha tão humilde, tem um orgulho disso, você está longe de ser humilde, ele está mais fascinado e orgulhoso, né? Uma pessoa extremamente orgulhosa, que está se enganando. E tem muitos. Vamos voltar aqui. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, né, avarento, ciumento, rancoroso, maldizente, né, a pessoa que se compraz com a maledicência, e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso, você não tem intimidade, você não está ali vivenciando o tempo todo com ele para saber exatamente como ele é. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de se aproximar o mais possível da natureza dos bons. É o se aproximar o mais possível, o máximo que a gente conseguir da natureza dos bons. Como a gente se aproxima da natureza dos bons? Nos transformando, nos modificando de dentro para fora. Trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções, pensamentos, palavras, ações, modificando as nossas atitudes no dia a dia. É assim que nós vamos, com a nossa transformação, aos poucos nos aproximando dos espíritos melhores, dos bons espíritos. Terceira pergunta do Kardec. A obsessão que se opõe a que um médium obtenha as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Ou seja, aquele médium que tem um obsessor ali que se opõe, não deixa ele trabalhar com bons espíritos, é sempre uma prova de indignidade daquele médium? Eles respondem,
Eu não disse que fosse um sinal de indignidade. Ele não colocou mesmo que era um sinal de indignidade, ele está colocando que é uma prova pela qual o médium está passando. Então vamos repetir aqui. Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. Então, não é um sinal de indignidade. Como ele está colocando que é uma prova, ele está dizendo, mas pode ser que um obstáculo, né, se opõe ali a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Então é justamente aquele obstáculo é colocado ali para que ele, o médium, com o seu esforço, com a sua vontade, no seu trabalho interior, o trabalho que nós, maior trabalho que nós temos aqui no planeta e que é para o qual nós viemos, que é o estudo, o aprendizado e a transformação. Ele possa retirar o obstáculo. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, sem esse trabalho para retirar o obstáculo, sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não adianta ficar ralando o joelho, Senhor, Senhor, pedindo como se fosse um mendigo. Não, é arregaçar as mangas e trabalhar. Deus está esperando a nossa parte, a dele ele já fez, quando nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Nos deu a capacidade de aprendizado e de entendimento. A capacidade que nós temos de aperfeiçoamento. Nós somos perfectíveis. E é isso que Deus está esperando de nós. A nossa mudança interior pela nossa escolha, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Não basta um doente dizer a seu médico, dai-me a saúde, quero me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. Se o doente não faz a parte dele, não toma os remédios, não faz a dieta, não faz aquilo que o médico está colocando, como é que ele vai se melhorar? Pura e simplesmente ele olhar para o médico e dizer, doutor, eu quero ficar bom. Só isso, o médico olhando para ele vai fazer com que ele fique bom? De jeito nenhum. Ele tem que fazer a parte dele. E é isso que o médico espera, que ele faça a parte dele, para poder se curar. Quarta pergunta do Kardec. A privação de se comunicar com certos espíritos seria, assim, uma punição? Eles respondem, em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, mas a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Tem que haver merecimento para que se possa trabalhar com os bons espíritos, com os espíritos mais elevados. E aqui, né, o Kardec pede para ver perda e suspensão da mediunidade, né, no item 220 que nós já vimos, já estudamos, é só voltar lá para dar uma olhada. A quinta pergunta do Kardec. Não se pode combater a influência dos maus espíritos em os moralizando? Como que a gente moraliza, né, aqueles que estão conosco? Com a conversa, com o diálogo fraterno, com o estudo. Se ele está aqui do meu lado, vamos estudar comigo, vou ler em voz alta. Por isso que se pede tanto que se leia em voz alta, que se faça o evangelho no lar em voz alta, que se assista a palestra, né, que se escute palestra sem o fone de ouvido. É importante que a gente veja a palestra na televisão ou veja a palestra ouça a palestra no celular ou no que for, mas coloque num som que todos os espíritos que estão à tua volta possam escutar. Porque os espíritos com dificuldade, eles não acessam, eles não fazem telepatia, eles não acessam o pensamento. Os que acessam o pensamento não precisam desse estudo nem dessa palestra, eles já têm o conhecimento. Salvo, né, aqueles que têm o conhecimento, mas os usam para o mal. Então esses são espíritos que dominam, que hipnotizam, são outros 500, mas aqueles que fazem parte do nosso condomínio, a gente precisa ler em voz alta, a gente precisa colocar em voz alta, para que eles possam escutar. Então não se pode combater a influência dos maus espíritos em os moralizando? Eles respondem sim. É o
que não se faz. É o que a maioria não faz. Ajudar a melhorar aqueles que estão à sua volta. Então ele coloca, é o que não se faz. E o que não é preciso negligenciar em fazê-lo. Não se deve negligenciar em ajudar os irmãos que estão à nossa volta. Porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. É uma tarefa que nos foi dada. Nós temos essa obrigação de ajudar aqueles que estão no nosso condomínio. Por isso a necessidade de se ler em voz alta uma passagem do Evangelho, um texto edificante, né? uma palestra edificante, tudo que nós fizermos a gente tem que pensar, opa, os irmãozinhos que estão aqui no meu condomínio por direito, porque eu os maltratei, eu os magoei, eu tenho dívida para com eles, eu quero que eles também ouçam, eu quero que eles também estudem, eu quero que eles também aprendam, então eu vou fazer em voz alta. Vou ler em voz alta, vou estudar em voz alta, vou ouvir tudo em voz alta. Não usar, a não ser seja absolutamente necessário, o fone de ouvido. Pelos sábios conselhos pode-se induzi-los ao arrependimento e lhes apressar seu adiantamento. Então, por essas leituras, na época do Kardec era leitura, então sempre pedido para ler em voz alta. Hoje nós temos uma série de aparelhos, então por isso que além de ler em voz alta, a gente pede também que não use o fone. Então, pelos sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e lhes apressar seu adiantamento. Se sábios conselhos vêm do livro, vem da palestra, né, se for ali um palestrante realmente com conhecimento, senão não adianta nada. E vem de nós que estamos ali, que temos essa obrigação de ajudá-los. Para que tenhamos sábios conselhos, precisamos ter conhecimento. Então precisamos buscar o estudo, buscar o aprendizado. Os espíritos continuam aqui. Como um homem, aliás, o Kardec, dentro da mesma pergunta, o Kardec faz outra, 5A. Como um homem pode ter, quanto a esse assunto, mais influência do que tem os próprios espíritos? Olha que pergunta interessante o Kardec está fazendo. Como é que um encarnado pode ajudar mais um espírito desencarnado ali, equivocado e com instintos de vingança? Como é que o encarnado pode ajudar ele mais do que um espírito desencarnado? E aí os espíritos respondem. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar, do que dos espíritos, né, dos espíritos bons, dos quais se afastam o mais possível. Então, os espíritos bons, quando querem se aproximar, eles correm. Vamos relembrar, quem lê o livro Nosso Lar, perdão, quando os espíritos bons tentavam se aproximar para ajudá-los, todos fugiam, do André Luiz também. Fugia da luz, fugia dos espíritos bons. E os espíritos se aproximam por sintonia, a nossa sintonia não é boa. Então eles vão estar ali com sintonia, vão estar ali com afinidades, com pensamentos, com ideias próximos de nós. Então, se nós estamos lutando para nos modificar, se nós estamos lutando para nos modificar, para nos aprimorarmos, nós estamos também, com o conhecimento que estamos obtendo, nós estamos também, de uma certa forma, podendo ajudar aqueles que estão à nossa volta, e é nossa obrigação fazê-lo. Isso nos foi pedido antes de encarnarmos. Isso, quando nós começamos a estudar, a gente entende claramente que é uma obrigação. Perdão, porque temos afinidade, sintonia com eles. E eles vão se aproximar de nós e vão fugir dos espíritos bons. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, né, os que estão ali trabalhando para se modificar e junto os estão moralizando, no início não os escutam e se riem. Depois, se aquele que está estudando, se aquele que está aprendendo, que está querendo ajudar o espírito a se moralizar,
sabe prendê-los, ou seja, sabe cativá-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. Os espíritos elevados, quando estão tentando ajudá-los, isso os assusta. Vamos lembrar, como eu coloquei, André Luiz. Quando somos nós, eles ficam mais tranquilos, porque sabem que nós somos que nem vagalume. Uma hora a gente acende, tá ali lendo, fazendo uma prece, orando, e daqui a pouco a gente apaga, tá com raiva, tá ali dentro da sintonia que é a que eles querem. Então, porque estamos também crescendo, aprendendo, estamos fazendo a nossa jornada, mas que a gente tenha consciência de auxiliar todos aqueles que estão à nossa volta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza, né? Com a linguagem do homem se identifica melhor com a natureza do espírito inferior, porque somos inferiores também, né? Somos da terceira ordem. Vamos lembrar a escala espiritual que o Kardec faz lá na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira ordem. Então, o homem certamente não tem mais poder que os espíritos superiores, mas sua linguagem, né, a linguagem do homem, se identifica melhor com a sua natureza, com a natureza do espírito inferior. E vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, e o homem vendo a influência que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. A solidariedade que existe entre os espíritos encarnados e desencarnados. Porque da mesma forma que o meu mentor que está desencarnado me ajuda, da mesma forma que aqueles que me amam da família espiritual me ajudam, conversando, argumentando, da mesma forma que o dirigente do grupo, o dirigente do estudo, o palestrante me ajuda argumentando, conversando, eu também posso ajudar aqueles que sabem menos do que eu, encarnados e desencarnados, colocando aquilo que eu já aprendi, conversando, argumentando, sendo um facilitador. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos, ou seja, de resto, a influência que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Quanto mais elevado ele for moralmente, mais ascendência, mais influência ele tem sobre os espíritos que estão à sua volta, encarnados e desencarnados, com o exemplo. É através do exemplo que se ensina. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. E aí o Kardec coloca para a gente ver a questão 207, o item 279, que está lá, que está aqui na frente, que nós vamos ver daqui a pouco, né? No item 279, nós vamos ver que ele vai falar sobre a ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, ante aquele que não lhe opôs senão a energia da vontade. Espécie de força bruta, eles lutam e frequentemente são os mais fortes. Então, eles só se intimidam com aqueles que eles veem que são mais fortes do que eles. Têm uma força de vontade, uma moralidade, são homens de bem. Nos outros, eles vão exercer a sua influência,
porque sabem que são mais fortes, vão vencer a vontade fraca daqueles que estão, né, ali só vontade da boca para fora de mudar ou de melhorar. A sexta pergunta que o Kardec faz: a subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? E nós já vimos, né, no estudo anterior, a diferença da subjugação moral e a subjugação corporal. Aqui ele está falando da subjugação corporal. Eles respondem: sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo. Então é uma espécie de loucura que o mundo dos encarnados, infelizmente, desconhece. Agora que está começando a se estudar e se avaliar, né, principalmente com a Associação dos Médicos Espíritas, com os psiquiatras espíritas, com os psicólogos espíritas, com estudos, né, de grupos espíritas que estão mostrando a necessidade de se tratar, né, o paciente como um todo, como um espírito milenar, e não como só aquela pessoa que está ali vivenciando aquele problema. Nós ainda temos muito chão pela frente para se modificar. Na época do Kardec, né, 165 anos atrás, né, metade do século XIX, a coisa era bem complicada. Então, ele coloca aqui, se essa subjugação poderia levar à loucura, eles respondem: sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. É uma loucura que não tem relação com a loucura comum, que é o problema físico, é um problema cerebral, é um problema de incapacidade mental que o corpo tem. E aqui ele está colocando que a subjugação, ela vai se apresentar para os homens do mundo como loucura, mas na realidade é a influência de um espírito sobre outro espírito que está encarnado. Então ele continua aqui: entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Ser-lhes-ia necessário um tratamento moral, ao passo que os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais, principalmente daquela época, né? Com lobotomia, choques absurdos, com remédios extremamente fortes, que as pessoas mal tinham algum tipo, eles não conseguiam nem falar, nem comer, também tamanha a força de ficarem dopados pelos remédios que eram dados, né? E aí a gente precisa entender que a esquizofrenia, ela é uma mente. A esquizofrenia é uma doença física que normalmente, na maioria dos casos, vem acompanhado de uma obsessão espiritual. E muitas vezes aqueles que são colocados como esquizofrênicos são subjugados, são obsidiados. Mas o tratamento tem que ser sempre feito com as duas pontas, a alopata, né, o psiquiatra, o psicólogo, e a questão espiritual. Porque a esquizofrenia são espíritos que vêm com as gavetas, né, com gavetas meio abertas, porque é uma prova pelo que eles têm que passar. Então eles veem espíritos ou eles lembram de coisas do passado, e isto também faz parte da prova pelos que eles têm que passar. Os seus obsessores se aproveitam disso e aumentam ali a situação de perturbação que ele está, por isso precisa da ajuda dos dois lados. Então existe um erro muito grande quando a pessoa vê alguém que claramente tem atitudes esquizofrênicas. É um obsidiado, precisa só do tratamento espírita, só do tratamento de desobsessão. Não, ele precisa também do tratamento psiquiátrico, do tratamento psicológico, porque o médico vai poder, ao longo do tratamento, perceber se for uma obsessão, o tratamento e a desobsessão com o esforço do encarnado para se melhorar, ele em pouco tempo ele melhora, o psiquiatra dá alta. Se for realmente uma esquizofrenia, e a esquizofrenia é uma aprovação e na maioria dos casos uma expiação, ele vai precisar sempre dos dois tratamentos, do psiquiátrico
e do tratamento mediúnico. E não adianta nem passar na cabeça de ninguém colocar uma pessoa nessas condições para estudar mediunidade ou qualquer coisa assim. Quem está numa situação dessa precisa de atendimento fraterno, precisa receber passes, precisa receber água fluidificada e precisa estudar o Evangelho. Ele precisa se moralizar, ele precisa estudar os ensinamentos do Cristo para se modificar moralmente. Depois que ele tivesse melhorado, depois que ele estiver ali estudando o Evangelho, tivesse se modificado moralmente, aí ele pode estudar os outros livros, e quando ele estiver melhor, uma pessoa equilibrada, aí pode até estudar o livro dos médiuns e mediunidade. Mas nessa conotação ali de obsessão ou de esquizofrenia, ele tem que estudar, ser colocado para estudar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É este o livro que ele tem que estudar, é o Evangelho. Ele tem que fazer parte dos grupos de estudo de Evangelho, porque é através do Evangelho que ele vai ter suporte, alicerce, para poder começar a se modificar moralmente e poder se melhorar. Infelizmente, a maioria dos dirigentes espíritas mandam a pessoa fazer curso de mediunidade. E aí é que os gatilhos todos que estão ali, todos eles vão serem ativados, eles vão piorar a pessoa. A pessoa vai entrar em processos tenebrosos por falta de conhecimento daqueles que dirigem estudos espíritas e casas espíritas. Precisa se tomar muito cuidado com isso. O Kardec vem colocando isso, todo esse capítulo de obsessão, o Kardec está colocando essa observação e essa atenção. Nós vamos ver o Filomeno de Miranda colocando a responsabilidade dos dirigentes espíritas em relação à piora de muitas pessoas que são mal dirigidas quando elas buscam a casa espírita. E aqui ele coloca para a gente rever, né? Faltou um pedaço aqui. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas, né? Com as duchas, com os choques com que se fazia na metade do século XIX. E aqui ele coloca para rever o item 221 que nós já vimos. E a sétima e última pergunta do Kardec. Que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas, ou seja, não realizar comunicações espíritas, não ter intercâmbio com os espíritos, para evitar os problemas? Infelizmente, tem muita casa trabalhando assim. Para evitar o problema, a gente não tem reunião mediúnica nem para estudo, nem para aprendizado, nem reunião mediúnica de desobsessão, não se conversa, não se trabalha com os espíritos. Então é uma casa espírita que não fala com espíritos e que normalmente tem medo dos espíritos. É uma incongruência. E é aqui o que ele está colocando. Se pode, a resposta dos espíritos. Então ele coloca aqui, né, a pergunta: o meio de prevenir seria interditar as comunicações espíritas? E eles respondem: se podem interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a estas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos nem impedirem a sua influência oculta. Eles podem impedir que a pessoa psicografe, ela não vai mais psicografar. Eles podem impedir que a casa tenha reunião, mas a influência oculta dos desencarnados junto aos encarnados, a influência oculta àqueles que são intuitivos, àqueles que são audientes, àqueles que são que intermediam e falam, né? Me fugiu agora a palavra. Aqueles que são clarividentes, não tem como impedir. Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá.
Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistas. Isso é infantilidade, porque a criança ela tapa os dois olhinhos e acha que ninguém está vendo elas, porque elas não estão vendo as outras pessoas. Isso é uma infantilidade imensa. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer o fundo da coisa. Quer dizer, proibir, deixar de realizar um trabalho porque os imprudentes podem dela abusar, é ignorância, uma ignorância muito grande, porque os imprudentes vão abusar de tudo e de todas as situações e serão manipulados pelos espíritos com mais força, com mais magnetismo, para o bem ou para o mal. Infelizmente, os que têm magnetismo para o bem não influenciam, eles argumentam. Então, quem vai influenciar e dirigir vão ser os maus. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais para que possamos melhorar, para que possamos ajudar os equivocados, né, os instigantes, e para que possamos estar cada vez mais junto por merecimento, por esforço próprio ao trabalho dos espíritos superiores, dos espíritos melhores, né? Os espíritos superiores. E aqui nós terminamos o capítulo 23. Nós estamos aqui na questão, no item 254. Nós temos ainda bastante tempo. Então vamos começar aqui o capítulo 24. No capítulo 24, eles vão falar da identidade dos espíritos, né? E aqui nós vamos ver na provas possíveis de identidade, que é o item 255. A questão de se analisar, de se buscar identificar, né? O capítulo é Identidades dos Espíritos e o subitem são provas possíveis de identidade, que é o que nós vamos ver agora, distinção dos bons e dos maus espíritos, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então vamos para o primeiro item, provas possíveis de identidade. Item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, né? Ele não traz ali uma carteira de reconhecimento, ele não mostra, né, carteira de identidade. Quando é um espírito conhecido, um espírito que todos que estão ali, ou que se conhece as ideias pelos livros que publicou, tem como se reconhecer pela sua forma de falar, pela sua forma. No caso do Kardec era psicofonia, né? Era a palavra que eu estava tentando lembrar. Não trabalhavam por psicofonia, era só psicografia. Então, pela sua forma de escrever, vamos lembrar que os especialistas comprovaram que os livros que o Chico estava escrevendo eram do Humberto de Campos, que era a linguagem do Humberto de Campos, que era a forma de escrita do Humberto de Campos, e a família do Humberto de Campos entrou com uma ação porque queria os direitos autorais. E aí o Chico teve um problema, né, judicial, aí ele teve que mudar todos os livros para Irmão X. Então todos os livros foram modificados para Irmão X. E nós sabemos que o Irmão X é Humberto de Campos. Então, da mesma forma que no Parnaso de Além Túmulo, os estudiosos de Castro Alves, Gonçalves Dias, Alta de Souza, né, e outros, Casimiro de Abreu e outros poetas, comprovaram a rima, a métrica, a forma de poesia daqueles poetas. Então, tem como se comprovar pela forma de escrita, mas quando não se tem esse tipo de comprovação, o espírito pode dizer que é fulano de tal, não tem como se saber se é ou não, a não ser que esse fulano de tal seja conhecido de todos, e aí por alguma particularidade pode-se perceber quem é. Vamos lembrar que na época do Kardec se trabalhava por evocação, então tinha que se ter uma ideia, tinha que se ter uma forma de saber que aquele espírito que foi evocado é aquele que veio, que não é um mistificador que está ali. Então por isso que ele coloca aqui.
né, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e que sabe com que, perdão, e se sabe com que facilidade certo deles, né, certo desses espíritos, tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Depois da obsessão, a maior dificuldade do espiritismo prático é se poder identificar o espírito que está falando ali. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Porque quando não é um caso de evocação, quando é uma mensagem aleatória, não importa se é A ou B, pode colocar lá irmão X, um amigo da casa, não importa o que se coloca aqui, o que importa é o teor da mensagem, é os ensinamentos, a mensagem em si que deve ser analisada. Nós já vimos isso nos nossos estudos. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar, com frequência mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem, né? Porque é tudo psicografado. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fénelon, por exemplo, e diga trivialidades ou puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas, se não diz senão coisas dignas do caráter de Fénelon, né, que é um estudioso, um pedagogo, um filósofo, e que este não desaprovaria, há senão uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É nesse caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória. Então, é nesse caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória. Do momento em que o espírito não diz senão coisas boas, pouco importa o nome sobre o qual elas são dadas. Então, quando ele diz coisas boas, quando as coisas que estão ali são interessantes, não importa o nome do espírito, é o conteúdo. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que toma um nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos uma fraude, e desde então não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de apreender, né? de guardar dentro, né? de praticar, e que vamos tentar desenvolver. Por que tem nuances difíceis? Porque, por exemplo, um Bezerra de Menezes, ele se comunica através dos seus prepostos. Então, os trabalhadores da corrente de Bezerra de Menezes levam numa mesma noite as mensagens de Bezerra de Menezes, né, para, sei lá, 500, 600, 1000 médiums só no Brasil, numa única noite, que estão trabalhando com Bezerra. É Bezerra que está ali do lado? Não, é um espírito muito superior que trabalha com a sua corrente. Aqueles que estão na sua corrente estão falando em nome dele, estão respondendo por ele. Então, quando eles colocam ali que é uma mensagem do Bezerra, não é uma fraude. O Bezerra enviou essa mensagem porque ele está ali se comunicando mentalmente com esses prepostos. Ele teria que se densificar para se comunicar mediunicamente com os médiuns. Ele se comunica mentalmente com todos aqueles que trabalham com ele, que são espíritos elevados, que fazem parte da falange dele. Então, todos aqueles que fazem parte da falange dele, ele se comunica mentalmente. E o pensamento caminha em uma velocidade muito maior que a velocidade da luz. Então, eles enviam uma pergunta, o Bezerra envia a resposta, e eles estão enviando ali, estão passando a resposta na mesma noite e no mesmo dia para várias casas sérias, para vários médios sérios, que estão sim trabalhando com o Bezerra, através dos seus prepostos. Da mesma forma que o espírito de verdade se valeu dos seus prepostos para trazer o livro dos médiuns. Nós temos Fénelon, nós temos Sócrates, nós temos João Batista, João Evangelista, nós temos São Luís, Agostinho, né? Santo Agostinho,
que são aqueles que a Igreja Católica santificou. Então, são prepostos do Cristo que vieram trazer a mensagem do Espírito de verdade. O Espírito de verdade é o Cristo, que vem através dos seus prepostos trazer a mensagem. Então aqui ele coloca como ele vai mostrar essas nuances, né? À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos da sua personalidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição, e apesar disso, não conservam menos a sua individualidade. As características da personalidade do Bezerra de Menezes ainda existem nele? É óbvio que não, porque ele hoje é um espírito elevado, hoje ele é um espírito superior ao que ele era quando ele estava encarnado aqui. Mas ele perdeu a individualidade dele? Não, de jeito nenhum. É o que ocorre com espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa de toda insignificante. Não tem a menor significação para eles. Anotemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considera um número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter chegado às primeiras classes, né? As primeiras classes espíritos puros, quantos, né, já não chegaram? Quantos já estão afastados da Terra? O doutor Bezerra não está porque ele não quis, porque ele quis continuar auxiliando a Terra. Todo mundo conhece essa história. Então devem ter chegado às primeiras classes, muitos, né? Devem ter chegado às primeiras classes. E se são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na Terra, compreender-se-á que entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como necessitamos de nome para fixarmos nossas ideias, podem tomar o nome de um personagem conhecido, cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiões se fazem conhecer o mais frequentemente, sob o nome de um santo que veneramos, e que geralmente sob o nome sob o nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Por quê? Porque grandes nomes estiveram na Terra e foram anônimos. Vamos pensar, por exemplo, em Alcione. Se não fosse o livro Renúncia, o Emmanuel nos trazendo esse espírito maravilhoso, superior, que levou 10 anos para se densificar, para encarnar na Terra, se não fosse o Emmanuel trazer os ensinamentos de Alcione, nós não saberíamos dela, porque ela passou, ela ajudou a família, ela ajudou os entes queridos, ela ajudou aqueles que estavam à volta dela e passou incógnita na história. Quantos, como Alcione, passaram para a história e são espíritos extremamente superiores, têm muito para trazer, têm muito para ensinar. Então, é o que ele está colocando. Então, se colocam, né, nas correntes de trabalhadores, então se coloca ali para poder se identificar um trabalhador de Maria, né, um trabalhador de Paulo, um trabalhador de Agostinho e por aí vai. Ele está fazendo uma fraude? Está realizando uma fraude? Não. Ele sim, faz parte do grupo espiritual, faz parte da falange, faz parte do grupo de estudos, é amigo, como aquele assim, é a mesma coisa que eu vou colocar, não, eu sei o que o meu professor, ou eu sei o que o meu amigo, ou o que o meu marido vai responder aqui, porque eu o conheço, pode colocar essa resposta aqui para ele, porque eu sei que é assim que ele vai responder, porque é assim que ele pensa. Eu não estou fraudando e não estou mistificando, eu estou exercitando o conhecimento que tenho. Daí se segue que se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele como ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que qualquer que seja o nome pelo qual se invoca
o anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento. O nome lhe é indiferente. Então, o mentor, o anjo guardião, os espíritos elevados, eles vêm pela intenção, eles vêm pelo pensamento. Nós vamos ver lá nos primeiros capítulos do livro Entre a Terra e o Céu, né, do André Luiz pelo Chico. Nós temos aqui na Terra, nós temos aqui no nosso canal, é só ir lá na playlist, é um livro maravilhoso. Nós vamos ver o capítulo, a prece refratada. Porque nós vamos ver uma menina fazendo uma prece fervorosa para uma pessoa desencarnada que não tinha condições, que ela achava que era um espírito elevado, mas que era o obsessor ali da casa. A prece é refratada, ou seja, a prece é escutada pelos planos superiores e os planos superiores enviam os anjos guardiões, enviam ali o mentor com o André Luiz e outros trabalhadores, o mentor que estava assessorando o André Luiz ali, para ajudar aquela família, pelo pedido que essa menina faz. Então, da mesma forma que aqueles que estão ali junto a um médium sério, fazendo um belo trabalho, e que assinam ou que colocam Bezerra de Menezes, não estão realizando uma fraude, eles fazem parte da corrente, eles estão ali representando, trazendo a mensagem de Bezerra de Menezes, porque são prepostos dele, são trabalhadores da falange, da corrente dele. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas se não se diz nada que desminta a elevação do caráter deste último, né, do personagem, há a presunção de que seja ele. E, em todos os casos, pode-se dizer, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, né, da mesma elevação, da mesma sintonia, ou talvez mesmo enviado por ele, como é o caso do Bezerra de Menezes, que envia os seus prepostos para os trabalhos que são realizados. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. A posição é diferente quando um espírito de ordem inferior adorna-se de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E esse fato é tão frequente que não seria demasiado se ter em guarda contra essa espécie de substituições, ou seja, se manter atento, se manter de lupa para esse tipo de acontecimento, porque ele é extremamente frequente. Na época do Kardec, hoje ainda mais. Porque é graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar créditos às ideias mais ridículas. Então, aqui nós estamos ainda na questão 256, mas nós estamos chegando no nosso tempo. Eles vão começar a falar aqui falou até agora dos que davam um nome, mas eram espíritos superiores, e agora eles vão começar a falar dos mistificadores. Então nós vamos começar a falar desses mistificadores no nosso próximo estudo. Então nós estamos aqui na questão, no item 256, então aqui parte 1 do 256, no nosso próximo estudo nós vamos ver parte 2 do mesmo item 256. Até lá!